Fala gurizada, aqui é o Léo da Deslocador e nesse vídeo aqui eu vou estar falando sobre nosso Sachtler Vídeo 18 S1, o tripé carro-chefe aqui para câmeras mais high-end como a nossa Red. Vou mostrar um pouco do funcionamento dele, alguns segredos, algumas boas informações para você que de repente vai estar alugando ele agora ou quer conhecer um pouco desse tripé, eventualmente também está com interesse em comprá-lo. Vale assistir esse vídeo, entender um pouco mais sobre, afinal a gente gosta muito desse tripé, é um tripé de muita confiança e claro, se a Sachtler quiser mandar mais alguns para nós, fiquem à vontade. Bom, antes de mais nada, vamos conectar então a câmera aqui na cabeça do tripé. Como vocês podem ver, já tem um dovetail aqui, um trilho que não faz parte do tripé, né? Se a gente quiser, por exemplo, tirar ele daqui de cima, basta colocar esse pino para baixo, girar ele aqui e ele vai sair, que aí no caso seria esse plate aqui com o dovetail. Esse dovetail está aqui por causa da Red, então esse daqui seria o plate original do Sachtler e esse trilho aqui é simplesmente como forma de conexão para essa Red aqui especificamente, ou qualquer base plate com esse tamanho de trilho aqui. Bom, vou voltar a conectar ele aqui. Conectado, e para inserir ele tem esse engatezinho que aí no caso ele vai entrar por aqui e tem esse parafuso aqui impedindo, por exemplo, de colocar por esse lado, assim como impedir que ele caia caso ele esteja solto aqui. Então, para conectar ali a gente precisa destravar esse aqui, no caso aqui está travado, assim está destravado, então aqui a gente só precisa chegar com o plate logo em cima daquele engate e deslizar aqui para dentro. A gente viu que deu o barulhinho, então ele está solto aqui, ó. Se a gente for deslizar ele para frente, ele não vai cair nem para frente nem para trás, justamente porque tem as seguranças aqui que impedem isso. Claro, se a gente precisa tirar ele daqui de cima, a gente só vai segurar esse aqui para cima e puxar o plate para trás aqui, que ele vai sair. Para colocar de novo, então, só botar aqui e puxar para frente. Perfeito, a câmera está então em cima do tripé. Esse é um tripé que suporta câmeras de 2 a 18 kg, como vocês podem ver, ele tem uma cabeça bem grande, aproximadamente 5 kg só a cabeça, e o tripé aqui é de fibra de carbono com 3 estágios. Eu não vou mostrar como é que é os estágios, afinal isso também é muito óbvio, né? Então, por exemplo, esse estágio aqui, abrir todos os pés, erguer para cima, para baixo, assim como nos pés inferiores, e a estrela dele aqui embaixo também, só abrir os pinos delas que a gente consegue diminuir mais ainda o tripé quando ele está numa situação mais inferior. Passados os estágios, vamos cuidar agora da cabeça hidráulica aqui, que ainda, antes de mais nada, é o que mais importa no caso nesse vídeo. Bom, nossa casa aqui, como o chão é de madeira, ela é bem desnivelada. Então, o que acontece aqui, é o que também já dá para perceber, é que a câmera não tá no eixo, né? A gente precisa colocar ela no eixo. Dependendo do tripé, tu precisa fazer isso com os estágios, com o próprio tripé. O que a gente faz aqui, por ser um tripé com ball head, especificamente de 100 mm, a gente consegue liberar ele aqui embaixo e através do ball head colocar ele no eixo que a gente quiser. Então a gente consegue nivelar ele através do próprio ball head aqui, não precisa ficar ajustando os pés. E para medir isso da forma correta, a gente tem o medidor aqui na própria cabeça, que a gente consegue analisar aqui, tem a bolinha de ar ali que fica mexendo e a gente consegue medir através dela. Caso o ambiente esteja escuro, se tu apertar em cima dela, tem uma luz ali que vai acabar ligando, que tu tem mais facilidade daí de enxergar. Como vocês podem ver, ele está todo solto, tanto o tilt quanto o pan dele. Para vocês já ter noção a respeito disso, para trancar o tilt dele, basta apertar esse parafuso vermelho aqui, ou seja, agora só o pan está habilitado. Se eu tentar o tilt agora, ela não vai mexer. Se eu liberar ele aqui, está liberado, está mexendo. Para trancar o pan, só apertar aqui que já estará trancado daí. A primeira coisa que a gente vai fazer agora aqui em cima é ajustar o centro de gravidade da câmera, como vocês podem ver agora, ó, se eu faço um tilt, obviamente ela vai estar solta aqui, né? Então a câmera vai estar rodando de um lado para o outro, então o que a gente quer é encontrar onde é que está o balanço entre, por exemplo, aqui ó, a bateria V-mount, a câmera, a lente, esse monitor especificamente, ou seja, a gente precisa destravar o tilt para entender para onde ela está caindo, se é para frente, se é para trás, e por exemplo, aqui é o caso, ó, a bateria está pesando mais, então eu vou trazer a câmera mais para frente. Ó, agora ela já está pesando mais para frente, então vou acertar aqui, ó. A partir do momento que o tilt estiver destravado e a câmera ficar parada, ela está no centro de gravidade, então a gente pode trancar ela aqui. O Sachtler vai poder funcionar da melhor maneira, afinal, o centro de gravidade da câmera
tá ajustado. Dependendo se tu colocar um cartão a mais, um cabo a mais, trocar a bateria, uma lente maior, uma lente menor, isso obviamente vai mudar, então a gente precisa sempre estar fazendo esse ajuste. Como vocês viram, eu fiz o ajuste pelo base plate aqui, pelo dovetail, que como eu disse é uma coisa à parte do tripé. Se a gente quiser fazer isso pelo tripé, o que eu vou fazer? Ó, por exemplo, eu vou desregular aqui, ó, vou voltar a deixar o peso mais para a câmera, vou trancar aqui, como vocês podem ver, tá desnivelado, tá muito peso para trás. Para regular no tripé, na cabeça, tem esse engate vermelho aqui logo abaixo, que a gente destrava ele, ó, e a gente consegue daí fazer andar a própria cabeça, o próprio plate do tripé. Então, no caso aqui, ó, tá pesando para frente, vou colocar para trás. Ó, voltar a pesar para trás, vou botar mais para frente. Nivelado, vê, tá solto, eu não tranquei ainda e mesmo assim ele tá parado. Esse é o centro de gravidade, então eu vou trancar ele aqui embaixo, beleza? Tá trancado pela cabeça agora. Obviamente, se eu botar para frente ele vai cair, porque aí não tem como ele voltar para cá, pois está sem o counterbalance ajustado. O que a gente vai fazer agora é o seguinte, como ela está nessa posição 0 aqui, vamos chamar assim, ela está parada. Se eu fizer um tilt para baixo, obviamente fica muito peso para baixo, ela vai cair. Aí que entra o counterbalance, que é uma função desse tripé da Sachtler e outros também mais high-end, que é o ajuste que tu faz por aqui. No caso dessa câmera, a gente está percebendo o seguinte, conforme a gente bota ela para baixo, ela ainda continua caindo, ou seja, o nível 1, que é o nível mais baixo aqui do counterbalance, ele não está suportando esse peso. Então o que a gente vai fazer? Vamos passar para o 2 aqui. Percebemos que ainda está caindo, vamos passar por 3. Ó, a gente já começa a perceber que ó, a câmera começa a querer voltar para frente. Está caindo bem devagar, vou tentar colocar no 4 aqui. Ó. O 4 aqui dá para encontrar esse nível ideal. O que é um nível ideal? Você lembra quando a gente deixou aqui na posição 0 e ele ficou parado? Mesmo agora que eu faço o tilt para baixo, ele continua parado, graças a um counterbalance. Então, independente da posição que eu colocar a câmera, ela permanece parada. Se eu colocar um counterbalance muito intenso, o que vai acontecer é, eu vou botar a câmera para baixo e ela vai voltar. Se eu ajustar ele da maneira correta, que no caso aqui estava na posição 4, ó, eu coloco ela nessa posição e ela para. Esse é o certo. Então, com toda e qualquer câmera, dependendo do tamanho, do peso, isso vai ser diferente e isso precisa ser ajustado. Então, após ajustar o centro de gravidade, a próxima coisa, claro, é ajustar o counterbalance. Após isso, o que acontece? Operação do tripé é normal como qualquer outra. Existe o tilt, que pode ser trancado. O tilt, para ser ajustado, o nível de sensibilidade dele, a gente consegue ajustar por aqui. Então, ó, a gente começa a ter o tilt mais pesado aqui, colocando no 1, vou botar no 2, ó. Começa a ficar mais denso ainda, mais pesado ainda para puxar para cima e para baixo. E o pan, mesma coisa, ó, nesse caso o pan está solto, eu vou botar na gradação, ó, ele começa a ficar mais pesado. 2, 3, mais pesado ainda. Aí tu diz, poxa, um tripézão desses e não tem uma manopla? Claro que tem, vou pegar ela aqui. Aqui tá a manopla, então, que pode ser conectada tanto nesse engate aqui pro lado direito, né? Ou seja, a gente pode conectar ela por aqui, ó. E claro, daí dá para estender o braço dela, por exemplo, vai fazer um plano muito baixo, que é operar ela mais de cima, a gente consegue estender a manopla aqui, vou deixar ela na posição menor. Tem as posições para os dedos aqui, que aí tu pode ajustar da maneira que tu preferir aqui, e depois, é lógico, é só trancar aqui, por exemplo, eu prefiro deixar mais para baixo, ou gosto de operar com ele virado para cima, assim também, tem gente que gosta assim, então fica a critério da pessoa. E fora esse lado ali, a gente também consegue colocar desse lado, dependendo, precisa fazer a operação com a mão esquerda, ou às vezes tu é canhoto, então isso é tranquilo, dá para colocar em qualquer um dos lados. E como vocês puderam ver, é um tripé que tem muitas configurações, dá para fazer bastante coisas diferentes, só que é sempre necessário ajustar ele da melhor maneira, porque a partir do momento que tu, por exemplo, não regula o centro de gravidade, não regula o counterbalance, é onde às vezes acidentes podem vir a acontecer. Quando tu vai fazer um tilt muito para baixo, como tem muito peso para baixo, pode acontecer de um dos lados no tripé acabar não suportando e o tripé virar porque vai ter muito peso. Agora, a partir do momento que isso está calculado, a cabeça trabalha para em nenhuma hipótese isso acontecer. Então isso é muito importante de regular. A título de exemplo agora, o que eu vou fazer é trocar a lente. A gente está com uma VESP de 21mm aqui que tem um peso relativamente leve. Eu vou colocar uma lente mais pesada aqui para vocês verem como a configuração dele
vai mudar. Como vocês estão vendo agora, a gente colocou a Desiocata 3580, que é uma lente bem maior, e teoricamente aqui, pelo menos nesse primeiro momento, a gente não consegue ver diferença nenhuma no tripé. O tripé não caiu, né? Mas lógico, a gente ainda não colocou ele numa posição inusitada ou num movimento aqui muito diferente. Isso porque o tilt dela, que seria o ajuste de counterbalance, está trancado. A partir do momento que agora eu destrancar ele, vocês já vão perceber que é o seguinte, ó, o tilt dela, por estar com uma gradação bem pesada, tá fazendo o quê? Tá começando a descer bem devagar, né? O que acontece? Para a gente ajustar o tilt da melhor maneira, a gente precisa, ó, voltar no 1 aqui, mexer um pouco para as engrenagens voltar na posição correta e colocar no 0. Então, perfeito. A gente está no 0 aqui, que é onde a gente vai medir certo o counterbalance, e a gente já vê o que, ó, agora ela está caindo para frente, obviamente, porque a lente é muito maior, é muito mais pesada, então a gente precisa fazer o ajuste de novo. O que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui para uma posição mais ideal aqui no próprio tripé e vou fazer o ajuste agora pelo base plate aqui pelo dovetail. Então, vou liberar ele aqui. E o que nós vamos fazer? Ó, liberei o tilt agora. Dá para ver que ela está caindo um pouquinho. Eu vou botar um pouquinho para trás agora. Vou ajustar de novo. Perfeito, chegamos numa posição que o tilt está liberado, está no 0, está leve e mesmo assim ela está parada. Esse é o ponto certo da gravidade. Então vou trancar ela aqui e agora na posição correta a gente pode então medir o counterbalance. Ó, a gente já está vendo, ó, a gente tinha mantido ele no 4 e ele não está segurando o suficiente agora por causa da lente ser mais pesada. Então vou colocar no 5 agora pra gente dar uma testada. Ó, 5 ela já está suportando, a gente está fazendo o tilt, ela está permanecendo, tanto para trás quanto para frente. Essa é a medida correta, então, tanto do centro de gravidade quanto do counterbalance. E claro, outro ponto importante aí de lembrar vocês é dessa funcionalidade aqui para informar o tripé se você está com uma carga pesada ou leve. Nesse caso aqui ainda é uma carga relativamente leve, isso aqui está com 4, 5 quilos, perto dos 18, ainda é muito pouco, mas caso comece a ficar muito pesado ou tu tá vendo que o tripé tá começando a sentir um pouco, tem como informar ele puxando aqui para high ou low. Então, tu consegue informar o tripé avisando ele, dizendo não, a carga tá baixa, pode trabalhar em baixa, ou avisar as engrenagens aqui que o negócio está mais pesado e precisa tomar mais cuidado. Após isso, daí lógico, vai ajuste, vai preferência, como tu prefere colocar o tilt aqui mais leve, mais pesado, o pan também tu quer dar uma liberada, quer deixar ele bem solto, quer fazer, sei lá, alguma coisa assim. Vai da preferência, daí vai da criatividade, porque também esse tripé permite isso, é um tripé muito robusto, como eu falei anteriormente, ele suporta de 2 a 18 quilos. Essa câmera, nessa configuração aqui, deve estar com aproximadamente 4, 5 quilos, ainda não chega no limite do tripé, mas ainda assim é um tripé que a gente recomenda as pessoas usar junto com esse kit, porque é um tripé de absurda confiança, de muita qualidade e, claro, a gente gosta muito da Sachtler, é uma marca fenomenal, todos os produtos de fato são de muita qualidade e também para durar por muito tempo. Essa é uma grande questão com muitos produtos de hoje em dia, né, que às vezes são muito líquidos e esse, muito pelo contrário, é um produto muito sólido e está aí com certeza para ficar por muito tempo aí com a gente. Muito obrigado a você que assistiu até agora, espero que esse vídeo tenha ajudado, esse tutorial aqui do Sachtler Vídeo 18 S1. Se vocês ainda não forem inscritos no canal, por favor, se inscrevam. Caso vocês tenham sugestões ou dúvidas, podem deixar aqui nos comentários, vai ser muito bom dar uma lida. E é isso aí, falamos na próxima aí. Valeu!